Boa noite. Convido os senhores vereadores e vereadora a ocuparem seus lugares. Solicito os senhores vereadores que assumam seus lugares. Solicito o senhor secretário que realize a chamada nominal dos convidados para a composição da mesa, convidando-os a entrarem ao recinto. Os demais convidados presentes sintam-se como extensão da mesa do trabalho. Natal Furlan, secretário municipal de Obras e Serviços. Dr. Tiago Alberto Freitas Varize, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Mara Lúcia Longo, chefe da seção de contabilidade. Registramos e agradecemos também a presença do senhor Marcos Moraes, secretário municipal de Agricultura, senhor Rafael Oliveira Silva, secretário executivo do Conselho Municipal do Meio Ambiente, senhor José Luiz Tavares de Moura, secretário municipal do Meio Ambiente e presidente da Associação dos Moradores de Cerrado de Emas, Leonardo Flink, secretário municipal de Finanças, Gisele Fernanda, servidora municipal da Secretaria do Meio Ambiente, e Fábio Joilson de la Libera, secretário municipal de Indústria e Comércio. Em atenção ao requerimento número 664/2022, de autoria dos vereadores Luciana Batista, César Ramos da Costa, Cícero Justino da Silva, Paulo Sérgio Soares da Silva, Sandra Valéria Vadalá Miller, Vitor Nares Neto e Wellington Sintra de Oliveira, que solicitou a reunião para esclarecimento sobre o pregão presencial número 11/2022, edital número 78/2022, processo administrativo número 3062/2022, cujo objeto é o registro de preços de serviço de coleta e transporte de resíduos urbanos e domiciliares, operação e manutenção da estação de transbordo, coleta de resíduos recicláveis, transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares até o aterro municipal, destinação final de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, serviço de varrição mecanizada de vias e logradouros públicos, varrição mecanizada em ruas compactas, varrição manual, fornecimento de containers ou caçambas e serviço de controle, eliminação de vetores e pragas. Declaro abertos os trabalhos para presente reunião e solicito ao secretário que proceda à leitura do requerimento. Requerimento 664/2022. Nobres pares. Considerando que estes vereadores tomaram conhecimento que está em trâmite o pregão presencial número 11/2022, editado número 78/2022, processo administrativo número 3062/2022, cujo objetivo é registro de preços de serviços de coleta e transportes de resíduos urbanos e domiciliares, operação recicláveis, transporte de resíduos sólidos urbanos e domiciliares até o aterro municipal, destinação final de resíduos sólidos urbanos e domiciliares, serviço de varrição mecanizada de vias e logradouro público, varrição mecanizada em ruas compactas, varrição manual, fornecimento de containers ou caçambas e serviços de controles e eliminação de vetores e pragas. Considerando que o valor estimado apresentado
ao certame é de R$ 20.145.500 para a realização de serviço já existente na estrutura da municipalidade. Considerando que o valor exorbital inclui não apenas a coleta e transporte de lixo, mas a destinação final ao aterro, varrição mecânica e manual, além de serviços de caçamba e controle e eliminação de vetores e pragas. Considerando que se observa uma aglutinação de serviços exigidos de uma só empresa a ser contratada, o que pode levar em um certame licitatório a um direcionamento em tese, maculando a concorrência de participação, ou ao menos impedindo a participação de mais empresas que poderiam oferecer serviços a preços mais interessantes à administração pública. Nessas condições, requeremos à mesa pelos meios regimentais, na forma do artigo 26 da Lei Orgânica do Município, sejam convocados os ilustríssimos senhores secretário municipal de Meio Ambiente, José Luiz Tavares de Moura, secretário municipal de Obras e Serviços, Natal Furlan, secretário municipal de Finanças, Leonardo Flink, secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico e o procurador do município, a comparecer nessa Casa de Leis em dia designado pela presidência, visando esclarecer questões relativas ao pregão presencial do número 11/2022. Requeremos ainda sejam convidados o chefe da seção de contabilidade, Mara Lúcia Longo, e representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente a estarem presentes nas mesma data e horário para participarem da reunião, contribuindo com as informações necessárias. Lido, senhor presidente. Registro que esta reunião está sendo transmitida pelo sistema CâmaraNet e no canal do YouTube. Neste momento, passo a palavra para um vereador para as considerações iniciais. Vereadora Sandra. Boa noite. Boa noite, excelentíssima presidente. Boa noite, senhores secretários, funcionária, nossos queridos edis e pessoas que estão nos assistindo e demais secretários presentes. Nós propusemos esta convocação porque nós estamos com várias dúvidas e não tem como melhor os nossos secretários estarem aqui para nos explicar alguns pontos, né? Nós gostaríamos até que estivesse presente nesta casa hoje o funcionário que fez o termo de referência desta licitação. Nós queremos saber quem que elaborou os lotes, por que foram feitos lotes, enfim, várias perguntas que vai ser de suma importância para nós entendermos esta licitação. Se nós temos dinheiro para compor no orçamento, que são 20 milhões, e várias outras questões. Então, foi devido a isso que nós convocamos os ilustríssimos secretários. Obrigada, vereadora. Neste momento, a palavra será concedida aos convidados para considerações iniciais sobre o assunto. Secretário Natal Furlan. Boa noite, senhora presidente, Luciana. Boa noite, nobres vereadores, meus amigos. Boa noite aos meus colegas secretários, a todos que nos assistem e a todos os internautas. Estou à disposição para as perguntas. A palavra está com o doutor Tiago. Boa noite, senhora presidente, boa noite, senhores vereadores, colegas, público que nos assiste. Me coloco à disposição também para as explicações aonde me couber, né? E podemos fazer as questões aí. Mara, você gostaria de fazer uso da palavra? Informo aos convidados da extensão da mesa que encontra-se disponível uma tribuna
com microfone para o uso da palavra pela ordem. Algum dos senhores que quiserem fazer uso da palavra? A palavra está aberta para a participação dos presentes. Comunico que, visando a harmonia dos trabalhos, será concedido o tempo de 5 minutos para perguntas e considerações sobre o objeto desta reunião. Consulto os vereadores se querem fazer uso da palavra. Eu gostaria de saber quem foi o funcionário que fez o termo de referência. O nome e a função dele, por favor. Esse funcionário é o secretário Natal Furlan. Foi o senhor que fez? Eu que fiz. A referência? Isso. E o termo de referência? Todos. Todas? Todas. O senhor que fez o termo de referência? Tudo que é da licitação, Não. Quem foi o técnico que fez o termo de referência? Eu. O senhor? eu fiz, copiando de várias cidades que eu pesquisei na internet e eu cheguei nesse termo. Quem que fez porque, pelo que eu estou observando aqui, são através de lotes, né? Quem foi o funcionário que determinou os lotes e qual é a função que isso vai trazer melhor preço? Não entendi. Os lotes. É dividido em lotes. Tá. Esses lotes vão ser global ou é individual o valor? Tá. Deixa eu começar pelos caminhões de lixo. Como vocês sabem, agora no mês que vem a gente tem a licitação dos caminhões de lixo que vão vencer. Então, a maior preocupação desse secretário é principalmente o caminhões de lixo que vão vencer a licitação. Por isso, o que mais me preocupa, e acho que preocupa a todos os vereadores, é o lixo na nossa cidade. Então, por isso que a maioria das coisas foi voltada para o lixo da cidade. Pois bem, eu pedi num pedido de informações a respeito da justificativa para vocês prorrogarem, porque houve uma prorrogação. Isso. Né? E, ao meu salvo melhor juízo, não me apresentaram a justificativa, que não houve estudo, pelo menos não chegou nas minhas mãos. E antes de se fazer uma prorrogação, necessário se faz um estudo para verificar e apresentar as razões que se deram para a prorrogação. Estou esperando e, salvo melhor juízo, não chegou ainda nas minhas mãos. Isso acho que o doutor Tiago pode. Bom, lógico. Doutora, vou pegar essas duas questões que a doutora fez. Eu acompanhei pela Procuradoria, agora no planejamento, tive a oportunidade de pegar o processo nas mãos. Tá? Com relação à prorrogação do emergencial, no processo que conduz ele, lá tem as justificativas do porquê da prorrogação. Ela foi feita, não lembro se foi por governo ou se veio de obras, e teve um parecer jurídico. Né? Todo o processo emergencial, eu sempre digo isso, os vereadores, isso aí é notório no Tribunal de Contas, tudo que é emergencial, se abre um olho maior em cima, se coloca uma atenção maior, por conta dos riscos, né, e por conta também de você estar fazendo uma coisa sem planejamento, sem estrutura, sem ordenação. Isso é fatídico. Né? Toda vez que eu venho nessa Câmara, a minha fala sempre é essa. As condições que a gente tem na Prefeitura, o que a gente encontra ali, o funcionalismo. Né? Hoje, quem ajuda o Natal é a Nara, e tem um outro rapaz lá, que faz da tripa coração, lá para poder montar esses termos e tudo mais. Né? A pergunta inicial. Então, com relação ao emergencial, tem no processo, sim. Né? Se não veio ainda, eu vou até verificar lá, porque é uma simples... Ele é público, né? Esse processo é público. Exatamente. É só tirar uma cópia e mandar. É isso que tem que ser feito. Nós não temos hoje como criar aquilo que foi feito lá atrás, né? Que deu a causa de tanto fazer o emergencial, quanto agora de prorrogá-lo, e provavelmente vai ser prorrogado mais uma vez. Então, E foi feito um estudo. Então, aí vem a primeira pergunta da doutora, que eu vou responder da seguinte forma. Toda vez que vai ter uma licitação de grande porte ou de grande vulto, né,
mas que seja um produto técnico assim, difícil de mensurar ou difícil de você embasar, a prefeitura, ao meu ver, né, isso nós sabemos, ela contrata um estudo técnico antecipado, porque hoje nós não temos competência, a prefeitura de Pirassununga hoje não tem competência de fazer estudos técnicos. Mas, então, eles fizeram? Não. Então, Não. dependendo da magnitude. Vou dar um exemplo. Pode, Vou dar um exemplo. Porque é por isso que eu estou perguntando. Sim, e eu já estou a deixando respeito. bem escancarado e bem às Isso, claras, porque que é assim, isso a que eu incompetência gostaria. de quem está, de quem é concursado, de quem está no cargo, Lógico. é natural e deve ser aveitada. Eu sou incompetente, por exemplo, para desenvolver algumas funções e espero lógico. tentar fazer o melhor nas que eu posso, né? Isso. E lá na Obras, hoje, nós temos uma dificuldade muito grande. Hoje, eu estava conversando agora com o Carlinhos sobre um projeto de convênio. São 2, né, Carlinhos? Temos várias situações lá que a gente vê a incompetência, a sobrecarga dos funcionários. Isso aí está atrapalhando muito o serviço da administração como um todo. Nesse caso aqui, o Natal disse. Ele foi lá, verificou, temos uma estimativa de tonelagem, a gente não tem um estudo do lixo da cidade ainda, isso é fato. Ele pegou as melhores opções que teriam para poder fazer esse tipo de licitação, e, logicamente, a gente sabe no que está dando aí, no que deu, né? Teve uma paralisação para o tribunal, que nós vamos tentar justificar e tentar ver o que dá para fazer, ou revogar. Por esse motivo, vai ter que fazer o quê? Vai ter que prorrogar por mais um tempo, porque nós não temos outra forma de fazer a coleta do lixo no município. Isso. Mas só que é nesse aspecto que eu lamento. Por quê? É possível e deve ser, se você não tem condições técnicas para avaliar e fazer uma licitação desse vulto, que para mim é vultuosa, porque 20 milhões, para quem não tem, porque eu fiz parte, nós fizemos parte de um PPA, que inúmeras vezes nós estivemos em contato com a servidora Mara, que nos atendeu assim, para nós colocarmos, tá, ações que já estavam em andamento, mas que, lamentavelmente, nós não tínhamos no orçamento. De repente, nós recebemos várias licitações, 4 milhões, depois 20 milhões, depois 9 milhões, depois 3 milhões e algumas coisas, e aí nós ficamos indignados e querendo saber melhor. E agora, né, porque o que eu saiba, quando nós fazemos uma licitação, não estou dizendo que ela não é uma licitação que vai resolver várias questões, mas, em primeiro lugar, no mínimo, se nós não temos condições, como técnicos, de elaborar uma licitação para Pirassununga, nas suas necessidades, pasme, senhores, eu gostaria que houvesse um técnico que analisasse as nossas necessidades, que fosse buscar qual seria o meio propício para nós termos o melhor preço, seja por lote ou não seja por lote, mas que traga para mim as ideias, quais foram, o que foi estudado, por que não assim, por que não alá? E, na verdade, não que eu estou dizendo que eu te admiro muito, não é, secretário? Não que eu estou dizendo que o senhor não tem competência, não é isso. Só que nós temos que ter pessoas que eu já tenho batido muito a respeito da referência, do termo de referência. E na licitação é possível, se você não tem condições de assim fazer na realidade de Pirassununga, que contrate uma firma para fazer. Não é? E tenho outras questões, eu não sei se eu posso... Pode continuar, vereadora. Dá licença. Eu gostaria de saber quem que analisou que, através dos lotes, nós teríamos o melhor preço. Que estudo foi esse? Posso falar, doutor? Lógico.
Bom, primeiro, com relação ao valor, né, a ata de preço, nós não temos esse dinheiro. Não, Mas, diferentemente de um pregão, né, que vai ser feita uma Lógico. licitação para um contrato direto, esse preço tem que estar, a dotação dele tem que estar reservada, Lógico. estimada para ser aferida. Artigo 16 da Lei de Licitação. 8666, exato. Isso. Agora, uma ata de preço, como a gente tem várias no município, né, e muitas da saúde, da educação, que ultrapassam os milhões, isso é natural, até por conta do orçamento que a gente tem, e nós temos que fazer essa gestão, não tem como ser diferente. Não tinha como ser diferente, porque uma que nós não temos o valor. Se tivesse, eu não abriria uma ata de preço. Nós faríamos um estudo para abrir uma licitação. Mas esse não é ata de preço, isso é pregão presencial. É um pregão para composição de ata de registro de preço. Ah, Tá? é de ata esse também? Então, faz o pregão para tá. compor a ata. Ou seja, né, o que nós vamos fazer ali? Hoje nós temos uma terceirizada e temos alguns veículos que trabalham, que é da prefeitura. Abro a ata. Imaginemos que uma pessoa tem ganhasse, né, essa concorrência, e nesse momento tem a disputa para chegar nos valores. Lógico. E temos como dimensionar isso daí, porque eu liguei agora em Porto Ferreira, inclusive, para ter uma noção, só para vocês terem uma ideia. Porto Ferreira gasta 2 milhões de reais por ano com a terceirização do lixo, que foi feito em 2019 lá em Porto Ferreira. Isso é muito viável hoje para eles lá. Fizeram de que forma? Fizeram um estudo anterior, só que isso vinha de anos. E aí, quando foi contratar, demorou mais de 2 anos para fazer esse estudo. Eles tiveram condição de fazer isso aí lá. Hoje nós não temos. Se a gente parar 1 ano para fazer estudo, para depois poder licitar, nós sofremos na pele aí 1 ano e meio atrás o que foi a questão do lixo. Voltando à ata. Então, se faz a ata, ganha-se um vencedor. Hoje, nós não íamos usar a ata. Talvez esse ano, aqui até o final do ano, talvez nem precisasse usar a ata. Porque vai prorrogar. Não, porque a ata Não, porque nós temos hoje um emergencial e porque nós temos hoje veículos e pessoas que fazem o serviço da limpeza pública do município. Agora, imagine que dá um colapso, quebre caminhão ou alguma coisa. Imaginar é assim, me desculpe, que eu estou Por favor. nessa dúvida. Por favor. Nós temos, por ata, né? Perfeito. Por que nós não fazemos por contrato? Porque nós não temos tempo de fazer todo o estudo, toda a análise, mobilidade urbana. No ano que vem, Sim. nós estamos fazendo hoje, não é? Sim. Nós estamos estudando o orçamento para o ano que vem, que Sim. vai vir para esta casa. Eu verifiquei, vem vindo com 2 caminhões. Um foi o nosso dinheiro, acho que foi para lá para comprar. Outro caminhão de lixo foi o Campos Machado. 400 mil para comprar ajudar. isso. Isso. No orçamento do ano passado, nós enviamos os 400 mil com essa finalidade de se comprar 2 caminhões. Perfeito. São Não é? são todas questões paliativas, Mas- e que não irão resolver a situação. Não vão resolver, mas eu pergunto uma coisa. Vai ser feita esta ata quando precisar, certo? O ano que vem, com certeza, vai precisar. Nós vamos ter este dinheiro? E, paralelo a isso, Nós vamos ter este dinheiro? Espero e rezo para que sim. Não, eu preciso saber. Mas- Nós vamos ter este dinheiro? Espero que sim. E como o doutor vai esperar isso? Todo mundo pagar em dia, se os recursos vierem, se tiver uma nova pandemia. Se o nosso orçamento já está escasso, está vindo para casa sem condições. O nosso orçamento para o ano que vem vindo salvo o melhor juízo. Não, é pior do que a senhora imagina, então. Então, Municípios da nossa redondeza está quase ultrapassando a receita de isso, eu Pirassununga. sei disso. Então, e por mas- que não... Bom, Porque é uma conotação política ampla, né? Isso, Tanto isso. prefeito Mas como agora, câmaras, há como? anos, vem defasando e debulhando toda essa Isso, questão mas administrativa. Não é uma escute culpa bem. nossa. Não, mas eu não estamos tô aqui dando a pondo cara para culpa, enfrentar isso. Não estou dando culpa em ninguém. Não estou dando culpa. Eu estarei dando culpa se esta casa não questionasse Mas- uma licitação Porra. de 20 milhões. Por isso estamos aqui. Quando nós não temos, tá, num orçamento, no ano que vem, 4 milhões. Para hoje nós falarmos, está garantido, nós vamos fazer a licitação por ata, né? Para quando nós precisarmos,
né, nós tenhamos aquele serviço que vai ficar em sobreaviso. Agora eu pergunto, não estudei muito sobre ata, né, não é a parte do direito que eu, né, sei muito, porém vou estudar mais, com certeza. Eu pergunto, é de 6 a 1 ano, não é? 12 meses. 12 meses podendo ser prorrogado ou não pode ser prorrogado. Então, eu pergunto uma coisa. Nós vamos fazer uma licitação de 20 milhões, que iniciará, né, provavelmente daqui a alguns meses. Tudo dando certo, daqui a alguns meses. Nós temos algumas outras licitações, mas vamos falar sobre essa de 20 milhões. Se nós começarmos ainda este ano, tá, nós vamos ter um ano. Pergunto, nós teremos com certeza que esta ata vai ser liquidada, porque nós vamos ter o orçamento no ano que vem? Espero que nunca ela seja liquidada. Espero, talvez, nem utilizá-la. Nem utilizada. Então, por quê? Porque se der um perrengue até o final do Bom, ano... mas e por que, se não der um perrengue até o final do ano, isso acontecer, precisa ser 20 milhões aqui aparecendo para varrer a rua mecanizada, sendo que, em outrora, nós tivemos aqui, e não deu certo. Não, doutora, a ata de preço, a senhora bem colocou aí, e eu já vou até colocar as minhas impressões, inclusive, todos os pré-secretários sabem disso, tá? Ela é exceção da regra, não é para se usar a ata de preço. A ata de preço ela é para ser utilizada, vou dar por exemplo, materiais de insumo, vamos colocar sulfite. A gente não sabe hoje quanto vai ser gasto com sulfite no município. Só que Pirassununga, ele transformou a ata de preço em regra, e isso vem de anos. A educação já vem se ponderando, eu tenho falado com o Paulo usava muito isso aí para a alimentação das crianças, usa ainda. Tem que ter planejamento para não se usar uma ata. Essa é a grande questão. E estou sendo franco, como sempre fui. Mas eu concordo com isso. Quando o Paulo, um dia, vou dar a educação como exemplo, a merenda escolar. Nós estamos tendo problemas aí na merenda, por quê? Vai começar as aulas, a ata é 12 meses, terminou, o que eu vou fazer? Transforma em contrato. São tudo burlas que o tribunal, logicamente, vai verificar. Tá? Mas é para quê? Para estancar situações paliativas. Mas aqui em Pira virou regra. Você tem que ter um planejamento, mensurar quantas crianças comem de carne. 1 tonelada. Tá, então já faz mais ou menos para 2 toneladas e faz uma licitação. É totalmente diferente. Né? O pregão é o mesmo, tanto para uma contratação por melhor preço, técnica e preço, ou preço e técnica, quanto para a composição de ata. O pregão é a mesma coisa. A diferença o que é? É você ter o planejamento, o estudo, toda uma situação que envolve para você escolher fazer uma ou outra. Essa é a questão. Mas então por que foi feito por lote? É isso que eu não consigo entender. Por lote, toda licitação ela pode e deve ser feita por lote. Mas ela pode. Sim. Mas eu estou questionando... Se eu não faço por lote, o que acontece? Vai dar uma aglutinação de objetos. Aí você tira a opção das empresas menores e você restringe os pequenos de poder participar. Não é uma empresa que vai ganhar a licitação inteira. Ela pode ganhar, um lote ganha uma, um lote ganha outra. Mas por isso que eu estou perguntando, quem que estudou, quem que foi o técnico, sabe? Porque eu gostaria que fosse nominado um funcionário que assine, eu estudei, entendeu? Não, o que nós temos hoje é quem se responsabiliza, que nem o secretário, eu me responsabilizo, é o que ele fez. Porque, como eu disse inicialmente, hoje nós não temos esse técnico, doutora. Hoje nós temos, assim, informações, por exemplo, do nosso secretário de Meio Ambiente, informações do TAC que nós temos no Ministério Público. Ao invés, olhe bem, essas informações que consubstanciam para fazer o que nós precisamos. Então, o que não seria mais adequado, logo que começou a situação do nosso caminhão de lixo, que não houve uma execução, porque, pelo que eu saiba, várias vezes foram quebrados aqueles caminhões de lixo, e, no entanto, é terceirizado, então o problema é deles.
Só que eles teriam que trazer para nós um bom serviço? Não é? Sim. E o que tem acontecido? Me desculpe. O que tem acontecido? Tem acontecido que, para que eu saiba, quando nós fazemos uma emergencial, nós já temos um estudo para dar o segundo passo. Tá? Se neste primeiro passo, eu estou falando isso até porque agora quem está na pasta de um planejamento, né, doutor? Então, eu estou alegando assim. Deveria, ao meu ver, tá, ter contratado uma empresa especializada, certo? Que fosse buscar um conhecimento para Pirassununga. Nós temos tantos funcionários, nós temos tantos caminhões que, se consertar, não é? Nós temos mais não sei quantos anos de vida para trabalhar, nós temos condições disso, daquilo e daquilo. Naquele momento. Porque aí nós estaríamos com uma licitação, não é? Para a nossa realidade e com pessoas, não estou dizendo e nem desmerecendo, mas a parte técnica. Porque essa aqui, olha, o que vai acontecer? Muitas coisas aqui é contínuo, né? Então, sendo contínuo, né? E salvo o melhor juízo, que não é a minha experiência aí para dizer e para... Óbvio que vai ser usada. Não, se alguém chegar aqui para mim e falar, não, Sandra, isso aqui é que futuramente, se nós não tivermos outro, sabe, não é assim. Mesmo porque isso é, a grande maioria aqui é continuada, não é? Essencial. Esta aqui, ó, está sendo gravada, não é? Para amanhã, todos nós interpretarmos por que eu estou perguntando isso. Amanhã, certo? Nós temos uma licitação por ata, se precisarmos. Certo? Eu entendo, se precisarmos. Então, não precisa aparecer hoje, porque provavelmente nós podemos precisar. Não. Isso aqui, a grande maioria, é continuado. E essencial. E essencial. Então, não posso dizer com toda certeza, porque tudo pode acontecer, não é? Tanto pode acontecer dessa licitação não vingar, né? Até a nossa excelentíssima presidente falou, será que é oportuno, se nós nem sabemos ainda? Porém porque eu acho que esta conversa é muito produtiva para nós, vereadores, não é? Como para os secretários, não é verdade? Mas, vamos lá. O que eu me questiono é essencial e é contínuo, todos esses serviços. Tá? Nós vamos fazer a ata onde iremos buscar o melhor preço. Está aqui com lote, certo? Amanhã, com quase toda certeza, nós vamos precisar essencial e contínuo. Nós vamos ter este valor no nosso orçamento? Então, depende do quanto for usar. Mas é isso que eu estou perguntando, é contínuo e essencial. Perfeito. Nós vamos ter este no orçamento? Espero que sim. Não, mas nós não podemos falar espero, porque se nós não tivermos o dinheiro, Sim. se nós não tivermos o dinheiro, nós não vamos ter quem Doutora, vai poder mas, executar. doutora, ó, a senhora colocou uma coisa importante. Viemos aqui, assim, trocar ideias. Isso. Vamos colocar o que está acontecendo, as realidades. Parece que eu tenho que fazer uma defesa aqui na Câmara. Eu não vim me defesa defender não, é aqui. que eu preciso saber sobre se vai ter o orçamento. Eu espero que o meu salário seja pago até dezembro. Tomara que pague. Será que vai pagar, Léo? Tenho dinheiro para pagar o 13º e o último ano do salário já ou não? Hoje temos.
Então, se der alguma emergencialidade até o final do ano, a gente não sabe. É relativo. É relativo, mas eu Se eu bater o pergunto, carro hoje, eu não vou ter dinheiro para poder sair não final de pode- semana. Não pode ser relativo. Não. Então, vocês precisam dar soluções para os problemas. Claro. Nós temos este problema do lixo, certo? Aí foi apresentada uma licitação, entendo. Eu só gostaria de entender que, como é contínuo e necessário, vai estar aqui a ata de preço. Se der, estou falando só se der, no lote 3 milhões, não, no lote 7 milhões, que eu ainda não verifiquei como que, no lote 7 milhões para nós termos o lixo, a coleta do lixo. Sim, aí o que vai acontecer? Nós vamos ter que ir lá, vou precisar. Quanto? Tantas toneladas, ou tanto por mês, tanta hora, né? Porque cada lote tem uma forma de mensurar. Tem que ser feita uma abertura de dotação orçamentária, tem que ter o orçamento naquele mês, naquela semana, ou quando for necessário. E se não tiver? Se não tiver, eu não vou utilizar a ata de registro de preço. Então, e aí? E aí eu vou E utilizar, o nosso lixo? eu vou utilizar o que nós temos hoje, a mão de obra pública, os veículos Vereadora públicos. Sandra, eu vou ter que passar a palavra para os outros vereadores. Pois não. Vereador Wellington. Boa noite a todos. Bom, como foi dito aqui, né, não tem aquela pessoa técnica, né, para dar o respaldo, como o doutor falou, tem pessoas, como das pastas, para poder dar o respaldo técnico. Em cima disso, eu pergunto, o secretário do Meio Ambiente foi consultado sobre este pregão para ter algum respaldo técnico? A Mara foi consultada pela questão de ter receita nos cofres públicos? Secretário, o senhor pode usar a palavra do meio ambiente. Boa noite. Você podia repetir a pergunta que eu não ouvi direito, por favor? O senhor foi consultado sobre esse pregão, principalmente para ter algum respaldo técnico? Então, por tratar de uma situação operacional, né, eu não fui assim consultado diretamente como técnico, né, mas só nas informações em relação à poda, que a gente tem um problema muito sério no município, já que se arrasta aí há anos e anos, né? Então, só o que eu achava interessante, sim, ter uma operação mais dinâmica nisso daí. Mas quanto a assuntos diretos, como é operacional, é mais obras isso. Respondendo à pergunta do nobre vereador, eu não fui consultada. Isso nos preocupa, porque se não tem uma pessoa técnica diretamente para poder responder, e se o que nos resta, né, são pessoas das outras pastas para poder dar algum respaldo e algumas não são consultadas, e isso nos preocupa. Não é duvidando disso que seria o melhor para a nossa população, sim. Só que a nossa função como vereador é de fiscalizar e ver se o que tem procedido do Executivo está tudo certo, principalmente tecnicamente falando. Vereador Carlinhos. Boa noite, senhora presidente, secretários, público aqui presente, Pinheiro, qual estendo a todos os funcionários públicos, a Carlinha também representando os funcionários públicos dessa Casa de Leis. Deixo o meu boa noite para vocês aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Doutor Tiago, houve parecer da Procuradoria sobre esses 20 milhões? Houve? Primeiro, houve parecer da Procuradoria. Favorável ou contra? Favorável. Favorável? Favorável, porque o parecer jurídico, Carlinhos, ele não faz toda essa abordagem que nós estamos fazendo agora aqui, que é muito salutar e eficiente, inclusive. O parecer jurídico, ele se prende o quê? Quais são as decisões discricionárias do prefeito que ele precisa fazer para fazer uma ata, um pregão ou qualquer tipo de compra? É isso, o prefeito que está lá fazendo a gestão e vendo qual que é a política de saúde pública, de obras, de saneamento básico tem que ser aplicada no município. O governo, o prefeito tomou a diretriz, o que a Procuradoria Jurídica faz? E sobre licitações, quem palpita são os procuradores concursados. Eu homologo e ratifico ou eu posso rever. Eles analisam o quê? A legalidade do pedido, do que eles estão fazendo. Eles não vão analisar as questões financeiras e econômicas. A Mara não foi consultada, porque a ata de preço, eu não preciso fazer a abertura de dotação orçamentária ou fazer composição. Eu preciso ver se na secretaria, se na dotação da secretaria, existe o percentual que eu vou utilizar, sim ou não, durante um período, no caso, 12 meses. Então, a Mara não foi consultada, a Finanças talvez não tenha essa margem lá, porque a gente sabe qual que é o valor que cada secretaria tem. E com questão ao meio ambiente,
nós temos os taques do lixo. Inclusive, tem situações mensuradas ali, né? E quem faz hoje a coleta, quem cuida dessa parte da coleta no município, sabe a tonelagem. Dá para a gente ter uma estimativa. Logicamente, como eu disse lá atrás, fazer um estudo, fazer uma análise, contratar uma empresa é indispensável. Nós estamos caminhando com isso, tanto é que nós pedimos um tempo atrás para o SAEP começar a desenvolver essa temática, nós voltamos para a prefeitura, isso aí vai ser feito. No momento oportuno, isso vai acontecer. Com ata ou sem ata, uma contratação, uma possível terceirização, é possível de acontecer. Sobre os caminhões de lixo, quantos caminhões de lixo foram alugados para rodar na cidade hoje? Tem noção, Natal? Eu sei que você era vereador na época aqui, né? que foi feito. 3 caminhões e mais um reserva. Tá, então são 4 caminhões, 4. né? Por que hoje só tem 2 rodando? Não os 3 que era para estar rodando. Tá. E o reserva também, pelo que eu vi, tem hora que quebra o branco, que quebra os 2 pequenininhos, quebra os 2 que alugou, não vem o reserva, não vem o terceiro, e a gente fica com o lixo espalhado pela rua. Nós estamos com os dois caminhões, porque um fundiu o motor e está arrumando esse motor. Mas esse caminhão não vai ser pago esse mês, entendeu? Tudo bem, então a gente tem quantos rodando hoje? 2? Não, 2 alugados. O alugado, foi um alugado. E mais 3 nossos. Tá, tem 2 alugados. Isso. E o terceiro que era para estar rodando? São 3 alugados e um reserva, 4. Então, no momento, tem 2 deles quebrados. Não, então, mas se quebrou, a empresa tem que Não. imediatamente Quando colocar... quebra- Glosa o pagamento. É. Ah, mas a Quando- população sai no prejuízo aí. Não, tá Não, pegando. não, tudo bem, está glosando. Tá pegando, tá não, pegando eu os entendo, eu entendo. Tá glosando. Não, tudo bem, está pegando, mas com o caminhão daqui. Está glosando, eu até entendo. Mas a população está no prejuízo. Por quê? Porque se quebra um caminhão, pelo menos eu acho que é assim, né? Se você terceiriza um veículo hoje e o veículo quebra, a empresa tem a obrigação no dia seguinte, em 24 horas, mandar outro veículo para rodar. Ah, mas estamos gozando, tudo bem, não estamos pagando. Não, mas a população está saindo prejuízo. Então, é melhor, sei lá, não alugar e comprar os caminhões. Porque Mas, infelizmente, quem não vai receber vai ser o dono do caminhão. Não, tudo bem, eu entendo que não vai receber. Mas quebrou 24 horas, tinha que ter outro no lugar. Entendeu? Eu acho, né? Eu imagino assim, né? Se está no contrato, quebrou em 24 horas, tem que estar um, então creio eu que algum lugar nesse período aí, nesse meio, quebrou um vínculo e em algum lugar está errado isso daí. Eu não sou advogado. Mas não é muito tempo que fica quebrado. Não, tudo bem, não é muito tempo, mas já houve vezes de eu ver que o lixo está parado na rua porque a empresa não mandou caminhão. Entendeu? Então está Tiago, errado. só um isso A daí. gente viu, Carlinhos. Só um minutinho, Carlinho. Tiago, pegando um gancho do Carlinho. Não consta no contrato que a empresa tem que repor de imediato? Consta. O contrato ele tem todos os tópicos de qualquer pacto celebrado com a administração pública. Lá está constando o que deve ser feito, multa, penalidade, consta essa questão de veículos, o momento que tem que ser reposto. Tudo isso consta, Carlinhos, que nós estamos tratando de uma condição humana. Não, eu sei, é uma condição Nosso humana. carro quebra, minha bicicleta quebra. Então, mas se você for, quando você contrata uma empresa para prestar um serviço para a prefeitura, a empresa tem que ter caixa para... Não adianta eu entrar numa licitação de R$200 mil, se eu vou ver o tanto que eu tenho de veículo para cobrir é 100. Eu não posso pegar uma licitação desse jeito. Eu tenho que ter bala na agulha para, se um caminhão quebrar, vir outro. Ô, vereador, você acabou de falar alguma coisa? Você tem alguma comentação? Pode comentar aí que eu já vou continuar com o assunto aqui, já estou quase acabando. Eu acabei de receber uma mensagem aqui de um dos funcionários, eu não vou falar para evitar algum problema. Eles falaram que faz muito tempo que esse caminhão continua quebrado. E não tem caminhão sendo reposto. E seria um dos motivos do contrato ter o prazo renovado. Então, para a gente enfatizar e falar a verdade, que o caminhão há muito tempo está quebrado, nós locamos 3 e estamos utilizando um há muito tempo. Beleza, então, do caminhão aqui, a gente, depois você reclama que a gente faz pedido de informação. Não dá. Vamos supor que dê certo esses 20 milhões aí. O que vocês vão fazer com os funcionários da coleta, da varredura? Hoje a gente tem muito funcionário com desvio de função lá no pátio, principalmente os coletores de lixo. Então, eles iam voltar para cada setor, aí acabava o desvio de função. Tá, tudo bem, mas eles são coletores. Coletores a gente só tem, acho que meia dúzia. Não, mas são 6 coletores. O que vocês vão meia fazer? dúzia. Onde vocês vão colocar esses 6 coletores? Vai ter que arrumar um lugar para pôr, né? Tá, os varredores, quantos são hoje? Eu não sei o total geral Não, de sim, quantos mas a gente tem. tá.
O Marçal podia falar, Marçal, quantos coletores a gente tem hoje? Boa noite. No total são 25. Isso. Varredores. Não, varredores de desvio eu tenho 10. Não, quantos varredores tem na prefeitura hoje? Ao total? É. Ao total eu tenho 20. 20. Quantos coletores? Hoje? Coletores eu tenho 25. 25 coletores. Olha lá, então tem 25 coletores. Então você tem 50. Não. Não, isso aí tudo é assim, os desvios, né? Com Isso, desvio. registrar. Então nós temos 50 funcionários hoje que a gente ia ter que arrumar um lugar para esses 50 funcionários. Então, ou seja, são 50 futuramente, tá? Estou prevendo futuramente. Essa parte de administração eu entendo pouquinho, tá? Então, futuramente são 25 precatórios que a prefeitura, 50 precatórios que a prefeitura provavelmente terá que pagar. Você extinguiu lá, vai jogar para ele para outro lugar, você tem que ter uma reforma administrativa. Segundo o que passaram para nós semana retrasada, não tem dinheiro para a reforma administrativa. Então, ou seja, já são mais 50 precatórios que vai ter que pagar. Com beleza. Sobre as caçambas, eu creio que seria a melhor saída. Obrigada, Marçal. Obrigado, Marçal. Eu visitei Iperó. Iperó trabalha com essas caçambas. Aí também tem que ter um plano de conscientização da população, que a caçamba foi feita para jogar lixo doméstico, não animais mortos. Antes da caçamba funcionar, tinha que ter um plano de conscientização da população. Porque a gente sabe, e também tem que ver como que é o seguinte, né, como vai ser feita a limpeza dessas caçambas. Ou vai deixar lá os resíduos, churumos, vai ficar lá para o resto da vida. Tem tudo isso aí a ver. Vou só contar um breve relato aqui, tá? Uma certa vez, um parceiro, um grande amigo, tem idade para ser meu pai hoje, tá? Esse cara falou assim que ele, até comentei com ele hoje, que ele tem mais medo na vida é ele perder o que ele tem, viu, João? Esse cara é parceirão meu, gosto muito, não demonstro, mas eu gosto muito dele. Eu só tenho para falar para vocês o seguinte, toma cuidado. Uma cassação pela Câmara ela não é doída. Eu sempre falo isso aqui, eu me arrepia, tá? Me arrepia. Uma ação civil pública, ela é doída, tá? Ela é doída porque eu converso com muitas pessoas, tá? Eu tiro uma base pelo meu sogro foi fiel a essa pessoa. Essa outra pessoa que eu conversei com ela hoje também é muito amigo meu. Uma ação civil pública é doída. Você ter que tirar tudo que você tem, porque você não teve nada a ver com uma licitação que teve. É doída, gente. Eu me arrepia, dá vontade de chorar, tá? Porque eu sei o que essa pessoa passou. Meu sogro foi fiel a essa pessoa até o final. Vocês não façam coisa errada, tá? Se fizer, essa casa vai pegar e o Ministério Público vai pegar. Me arrepia isso aí, tá? Eu sei que eu sou ameaçado às vezes, mas o que eu falo aqui é verdade. Eu não tenho que esconder nada de ninguém, não. Uma ação civil pública, ela é doída, tá? E essa pessoa que conversou comigo esses dias atrás, ela falou para mim assim, eu tenho medo de perder tudo que eu tenho. E eu falei com essa pessoa, são duas pessoas que passaram por esse problema aí, tá? E eu conversei com essa pessoa hoje. Não façam cagada para essa pessoa perder tudo que ela tem. Essa pessoa batalhou muito na vida e tem um nome a zelar. Obrigado, senhora presidente. Obrigada. Desejo a todos uma boa noite aí, que Deus abençoe cada um de vocês aí para volta para sua casa. Tiago, só para deixar registrado, por que o tribunal suspendeu essa licitação? Porque teve, eu não sei quantas empresas participaram, mas acho que 3 ou 4 fizeram representações contra o edital, apontando inconsistências, né? Essas inconsistências foram apontadas, agora a gente está analisando cada uma delas, se a gente vai fazer uma justificativa, uma defesa, ou se a gente já vai voltar atrás para refazer o edital, tá? Mas essa análise do tribunal, ele aponta algumas situações que estão positivas e as negativas. Então, isso aí também serve, como está servindo agora também, para a gente poder analisar o que está sendo feito e como está sendo elaborado, tá? Então, no final de contas, o Tribunal de Contas vai dar um respaldo aí no que estamos fazendo tecnicamente. Logicamente, não vai sanar, como a doutora Sandra disse, né, a questão financeira, o que pode acontecer ou não. Isso aí tem que aguardar para ver. Certo, obrigada. Vereador Cezinha. Boa noite, senhor presidente, secretários, servidora Mara, demais secretários aqui presentes também, amigos vereadores, público que nos acompanha. É apenas uma dúvida em relação aí à coleta do lixo, que no momento anterior falava muito que o SAEP ia fazer, inclusive alguns funcionários foram fazer curso fora, né, para
a se especializarem. Não existe nenhuma possibilidade do SAEP fazer esse serviço, doutor? Existe sim. Existe sim, porque assim, o SAEP ele cuida dessa parte de saneamento básico do município e poderia englobar o lixo. Os municípios que nós fomos visitar, inclusive recentemente eu estou fazendo uma análise de Cruzeiro, interessante, se os senhores puderem analisar juntamente, né, porque teve 2 apontamentos do Tribunal de Contas gravíssimos lá em Cruzeiro, justamente não por não ter recursos, mas por não fazer as devidas dotações orçamentárias para que a entidade, né, a autarquia faça a análise, e principalmente por conta da taxa de lixo. Né? Só um exemplo, tá, de alguns municípios que eu vejo aqui na nossa região. Hoje a nossa taxa de lixo está em torno de R$ 43,00 por ano, 51, o comércio 180. Fiz uma análise agora à tarde. Você pega Porto Ferreira, Leme, Descalvado, Santa Rita, 300, R$ 400 por ano, que é o valor que subsidia tudo isso. Né? Hoje, sem dinheiro, uma empresa não funciona, uma prefeitura muito menos. Então, assim, eu vou dar um passo atrás dessa nossa temática aqui e dizer o seguinte, toda essa celeuma que a gente está enfrentando, ela começa disso. Sem dinheiro, hoje, a gente não faz nada. Nossa arrecadação cai ano a ano. Se você eu pego no Tribunal de Contas, quem puder, você vai lá, você consegue ver ano a ano a arrecadação de Pirassununga e anotar qual foi a arrecadação anual e os gastos, e você pega dos municípios da região. Todo mundo está subindo 5, 6 milhões por ano. Pira está estagnado. De precatório paga 1 milhão. Né? Você imagina 1 milhão por mês de precatório. E, proporcionalmente, em relação à arrecadação, né, doutor, cidades com menos habitantes que Pirassununga estão com arrecadações aí próximas e até superiores ao nosso município, né? Cai muito nisso aí que o senhor falou da nossa arrecadação, está bem abaixo do ideal. Sim, só concluindo, vereador César, vamos fazer um estudo, vai haver um estudo sobre essa questão do lixo, isso aí já está programado, que isso aí pode subsidiar para uma futura terceirização, pode subsidiar em qualquer outro momento, e principalmente, havendo uma terceirização, porque o nosso entendimento é esse, mas também, como eu disse, né, vamos fazer para isso. Vai acontecer? Não sei. Há um ano atrás, quando falou-se de terceirizar, parece que ia acabar o mundo, né? A cidade inteira, não, está terceirizando, isso está errado. Todo mundo está fazendo, nós não podemos, então. Mas a ideia é essa. Fazendo a terceirização, o município tem que absorver, voltando à resposta, tá, César? O município tem que absorver isso daí, fazer a terceirização pelo município, e, no segundo momento, depois de uma análise de impacto, tem que ser feito um estudo com o que o SAEP tem hoje e ver se o SAEP comporta receber esse produto e esse serviço para ele desenvolver por lá. Essa tem que ser a temática, com todos os cuidados financeiros, de dotação, para se ver a viabilidade de se passar para o SAEP. Quantos servidores o SAEP teria para fazer esse serviço aproximado? Não, é que, na verdade, se terceirizar, nós vamos cair na dúvida que o Vitor e que o Carlinhos colocou. Nós vamos ter aquele problema com os funcionários que são concursados para isso. Esse problema nós vamos ter que enfrentar de um jeito ou de outro, porque no momento que você terceiriza, você não pode terceirizar só o caminhão, você vai ter que terceirizar o serviço, um pacote, exatamente. Então, isso nós vamos ter que enfrentar de uma forma ou de outra. A forma que isso vai ser feita, readaptação, uma lei para isso, eu não faço ideia, mas que vai ter que ser enfrentado de uma forma ou de outra, vai. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado, secretário. Obrigada, Ceci. Mais algum vereador? Vereador João. Boa noite. Presidente, nobres pares, secretariados que estão aqui, povo que nos acompanha pela rede social. Nós, como eu já disse outra vez, nós temos problema de memória. Essa cidade passou por um colapso na arrecadação do lixo. Passou por um colapso. E eu acredito que, pela necessidade, pelo desespero de se voltar a fazer essa coleta, acredito que nós estamos passando por isso hoje. Eu ouvi aqui várias colocações, várias dúvidas, e só que, assim como hoje não é mais procurador, é... Planejamento. Calma, vamos com calma. É planejamento. Eu entendo a sua posição, porque não tem como saber se vai ter dinheiro. A arrecadação começa ano que vem.
Agora, nós temos que ter planejamento para saber se vai poder ou não. Entendo também que uma administração que possui gestão, uma administração que possui visão de futuro, ela toma essa medida que foi apresentada. Por quê? Só um exemplo, eu tenho 3 carros. Semana passada quebraram uns 3. E eu fui correndo, socorrer do meu pai. Falou, o senhor tem aí um carro velho, me empresta aí, porque eu preciso rodar. Então, entendo a colocação da casa, a preocupação da casa, mas, principalmente, a necessidade de se ver brechas no futuro, caso ocorra algum imprevisto. Alguém esperava que ia chegar um Covid e que ia acabar com tudo? Parar tudo? Colapsar tudo? Planos de viagem, planos de construção, projetos de vida? Veio de uma hora para outra. Então, entendo, está de parabéns a medida, por ser na ata, e nós devemos entender que é um procedimento legal, primeiro de tudo. É um procedimento legal, ninguém está fazendo nada fora da lei. E precaução, ela sempre é bem-vinda. Quanto a valores futuros, já há um bom tempo, eu tenho acompanhado que se diz que, e é verdade, essa casa fiscaliza e o executivo é que tem que tomar as medidas cabíveis. E é verdade. Só que eu entendo, e é uma situação difícil, que essa casa vai ter que cortar na própria carne. Porque isso que o ex-procurador colocou aqui, esse atual secretário de Planejamento, é uma verdade. Não tem como administrar sem dinheiro. E entendo que essa casa aqui arrepiou o pelo, porque quando levantou-se medidas para se ajustar salário, não é isso, lembra? Falou, mas não tenho dinheiro, e agora vem um pedido de 20 milhões? Que conversa é essa? Levantou a dúvida na casa, e é corretíssima a dúvida. Mas, nós temos que entender que uma municipalidade atua em várias áreas, em diversas áreas. Eu fui, essa semana, conversar com o Natal. E você me passou que teria que fazer reforma de caçambas, é isso? A gente vai pôr 2 novas em 2 caminhões, lá em Curitiba. E o único lugar que faz é aonde? É lá no sul, Curitiba, aqueles lados lá. Então, para ajudar. Eu acho que nós precisamos ter cautela. Já é a segunda vez que eu ouço essa semana sobre uma palavra que causa ojeriza, que chama-se cassação. Primeiro falaram sobre o transporte urbano, se fizesse tal coisa, sei lá, qual o risco da cassação. Agora aqui, ouço novamente, não tem quem administra sob pressão. É impossível administrar com a faca no peito. É impossível. Porque nós vamos chegar num ponto que essa cidade não vai ter administração pública no executivo, porque ninguém quer ir para lá para só sofrer pedrada, só sofrer agressão. Eu acho que nós estamos aqui para fiscalizar, nós estamos aqui para observar e, assim que atos acontecerem, tomar providências. Nós não podemos ser aqui mãe de Ná, de já entender que no futuro vai acontecer tal coisa e, por isso, pau. Não dá. Não dá. Eu só gostaria de saber, para o secretário Natal, a coleta está sendo feita? Está sendo feita e muito bem feita. O único problema é só que eu queria mudar o horário só da coleta começar tipo 5 horas, mas a gente já está mudando e o Marçal está entrando em conversação com o povo dele, para a gente já tentar mudar para 5 horas da manhã e encurtar o período dessa coleta ser feita, porque aí não vai sobrar mais esse lixo na rua que fica. Aí fica canal, aí fica 10. Ok. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Vitor. Boa noite, presidente, a todos os vereadores presentes, secretários, a população que nos assiste, que nos acompanha também presencialmente. Nós vamos começar aqui a fazer uma analogia de como começou essa situação. Então, voltando um pouquinho para trás,
foi feita a contratação emergencial, porque nós não tínhamos caminhão de lixo adequado para fazer a coleta em operação, certo? E aí passou-se o período emergencial, que foi feita a contratação, para arrumar os caminhões e não foram arrumados. E aí foi-se feita a renovação por aditamento e até com aditivo, pelo que me parece. E vai acabar o prazo dos novos 3 meses e os caminhões não foram arrumados, não tem a contento a municipalidade para tocar o serviço. Então, nós estamos prevendo já, que em 6 meses de contrato, de emergencial, nós não conseguimos arrumar os caminhões de lixo, nós já vamos fazer um pregão, porque nós vamos continuar desse jeito, vamos contratar caminhão terceiro para poder fazer o serviço. Não bastasse isso, a gente constantemente recebe informação dos funcionários que os caminhões locados, não estão prestando serviço como foram contratados para se fazer. E aí, quando os vereadores perguntam, porque eles têm dúvidas, e a população vem aqui bater na porta dos vereadores todos os dias, alguns secretários ficam bravos com o pedido de informação, ficam nervosinhos na internet, não querem que os vereadores façam o pedido de informação. É o dever do nosso legislativo. Uma reunião dessa aqui, ela esclarece dúvidas de todos os lados. E as ponderações que nós estamos tendo aqui, tanto do legislativo como executivo, abre a mente para a gente buscar soluções, de repente, definitivas para esse problema. O vereador Cezinha falou aqui, para transferir o serviço, como já é previsto no marco regulatório do saneamento, para a autarquia. Só que não foi feita a lição de casa, não foi feito um estudo prévio. Mas mesmo sem estudo, vereador Wellington, nós estimamos que vai custar 20 milhões. Hoje a gente paga uma média de 50 mil reais, salvo engano, Natal, dos 3 caminhões e do reserva. E aí nós vamos continuar com o serviço locado por 20 milhões. Ou não, até usar até 20 milhões. A gente não sabe quanto tempo vai usar, se vai usar. Mas nós percebemos aqui, nessa analogia que eu fiz desde o começo, que nós estamos 6 meses para consertar os caminhões do lixo e nós não consertamos ou não temos dinheiro para consertar. Nós vamos continuar sem o caminhão de lixo da prefeitura, porque nos 6 meses nós não tivemos dinheiro para consertar, mas nós estamos tendo dinheiro para alugar. Então, assim, eu entendo que tem que ser resolvido o problema, nós temos que tentar fazer da melhor forma possível, mas, ao que me parece, eu acho que não está sendo feito da melhor forma. Posso aqui estar equivocado, posso estar enganado, posso estar entendendo de uma forma equivocada, mas se nós já temos quase 6 meses de locação dos veículos para arrumar os caminhões de lixo, e nós não temos isso, nós vamos já prever um pregão para poder continuar com o caminhão terceirizado, porque nós não arrumamos. Então, eu queria aqui saber, nós vamos conseguir arrumar os caminhões de lixo que nós precisamos para rodar o serviço de forma permanente com os nossos equipamentos? Deixa eu só falar uma coisa. Se cada prefeito que passou em Pirassununga tivesse comprado um caminhão de lixo cada 2 anos, e se cada loteador tivesse dado um caminhão por cada loteamento, hoje ainda não estaria passando por aí, por essa fase que nós estamos fazendo hoje. Então, nós, vereadores, a gente vai ter que fazer uma lei aqui, sentar, para cada loteador comprar o caminhão de lixo para cada terreno que for sair aí, cada loteamento, para ser feito a compra de um caminhão de lixo. Porque aí eu acho que a coisa vai andar melhor. Porque você vê quantos anos você vai no pátio, você vê quantos anos aqueles caminhões têm. Hoje, a licitação que está sendo feita, esse pregão, o caminhão no máximo de 5 anos. Para quê? Para não acontecer o que está acontecendo hoje, com aqueles caminhões que foi alugado lá um tempo atrás. Era caminhão velho, né?
E hoje o máximo é de 2018 para frente. O caminhão tem que ser novo, senão não aluga. Obrigado. Respondendo, secretário, então nós não temos equipamento hoje para tocar sem alugar. Se arrumar as duas caçambas em tempo, que eu acredito que não vai dar tempo, vai ser difícil. Quantos caminhões nós temos quebrado do município hoje? Nós estamos com o do município 3 trabalhando e 3 quebrados. Um quebrado e 2 para pôr a caçamba nova que vai vir. 3 locados e 1 quebrado. É. Qual é o custo do conserto dos equipamentos? Essas caçambas custaram 200 e pouco, né, Tiago? 200 e pouco mil que veio, acho que, de emenda. São duas? É 2 então, caminhões. Quase 500 mil as duas juntas. É. Então, mas você vê... Isso é fora a parte, a emenda do caminhão de lixo, que já existe, você vê uma coisa e fora a parte, os 400 mil que a Câmara mandou. Você vê uma coisa que acontece. Você vai pôr uma caçamba nova em cima do quê? Então, por aí você começa a ver a dificuldade que é, né? Então, respondendo, às vezes... Um caminhão novo de lixo hoje, infelizmente, custa 800 mil reais. Então, respondendo à população que está em casa, nós não temos equipamento para tocar, nós vamos ficar dependendo de terceirização, de locação do equipamento. Eu acho que é por isso que está sendo feita essa... Porque se depender da prefeitura, não é só lixo, não. A sorte da prefeitura hoje, é que eu não posso citar nome aqui, a sorte da prefeitura, do setor de obras, é umas máquinas e uns caminhões que vieram, porque senão, né, era parada a prefeitura. A gente fica preocupado porque nós demonstramos aqui, a população que está assistindo em casa, que essa audiência está sendo transmitida, e muita gente comentando, que nós vamos continuar com a deficiência que existe hoje, que nós não temos capacidade de prever e arrumar os equipamentos que nós temos. Então, nós fizemos uma contratação emergencial de 3 meses para arrumar os equipamentos, não foi arrumado. Renovamos o emergencial por mais 3 meses com aditamento para melhorar o caminhão continua quebrado. E aí nós vamos fazer um novo contrato, um novo pregão para poder tocar o serviço, porque nós não tivemos capacidade de, em 6 meses, arrumar o equipamento. Se nós não temos dinheiro para arrumar os equipamentos, eu imagino a cabeça da coitada da Mara, do coitado do secretário de Finanças, para alocar o recurso para, se necessário for, colocar esse pregão em prática. Eu imagino. E fico um tanto quanto preocupado de escutar na rádio que existe um crédito de 30 milhões para o município, para a gente ir lá no Banco do Desenvolvimento e pegar para o município e investir. Tudo bem, não, se a gente colocar energia solar, vereador Wellington, nós vamos deixar de pagar 800 mil reais por mês, e os 800 mil reais que a gente paga de conta, nós vamos pagar lá, durante não sei quantos anos. Vai resolver o problema? Então, assim, nós temos que pensar no futuro e planejar o presente, porque senão nós não vamos chegar no futuro. Nós estamos num período aqui eleitoral, a gente sabe que existem interesses diversos. A gente fica agradecido do empenho de vários parlamentares que ajudaram os municípios, e ajudam até hoje. E alguns são pontuais, e ficam mais presentes, mas e quantos vão aparecer a cada 4 anos para levar, né, o nome de Pirassununga para todo lado? Então, a gente fica preocupado, e nos deixa muito aflito nessa questão, de saber que nós vamos sair daqui sabendo que o município não tem capacidade de tocar o serviço, e mesmo assim está prevendo fazer uma nova conta sem ter o dinheiro para pagar. Então, por 1 ano. Então, eu gostaria até de perguntar se o Conselho do Meio Ambiente, já foi perguntado para o secretário do Meio Ambiente, se a Secretaria do Meio Ambiente, que é uma pasta que, para mim, deve ser envolvida nesse processo, foi consultado, não foi. Acredito que o Conselho do Meio Ambiente, se puder, o secretário responder para a gente, por favor, se foi tema de debate, foi tema de discussão do Conselho do Meio Ambiente essa informação. Boa noite a todos. Não foi, o Conselho do Meio Ambiente não foi consultado sobre esse tema. Então, a parte de meio ambiente, tanto do Conselho quanto a Secretaria do Meio Ambiente, não foi ouvida. Eu acredito que
a gente tem que ter uma discussão ampla, vereador João. Acho que nós temos que ouvir tanto o pessoal de finanças também, porque como eu vou fazer um processo, eu mandei para a procuradoria, tem algum problema de eu fazer esse pregão? Não, não tem, o ato é legal. Só que não chegou lá na finança para falar se eu tenho ou não dinheiro. Então, é a mesma coisa da gente aqui, se eu ganhar na Mega Sena, eu não ganhei. Então, fica esse questionamento, então, presidente. Por hoje é só. Muito obrigado. Vereador Cícero. Boa noite. Desculpa a demora, meu atraso, que eu tenho algumas perguntas, Natal. Primeiro, eu vou fazer depois, se o senhor quiser anotar aí, ou não lembrar, a história da coleta ser passada para o SAEP, se tem essa possibilidade ainda, não sei se foi comentado, me desculpa. Já falou. O vereador acabou de falar que tem pessoas que acabaram de chegar, assim como eu. Eu concordo em alguns pontos com Vossa Excelência, em relação aos governos anteriores, inclusive que o senhor fez parte, né? Então, só que nós temos um governo atual que vai ter que pensar. Eu concordo, verdade. Isso que o senhor falou é verdade. Eu concordo não só na coleta, como na educação, no meio ambiente, que está sendo devastada a nossa borda, não tem uma política pública, descarte de resíduos. Concordo, é verdade. Os governos foram entrando, saindo e nada. Só que esse governo, Dimas / Mantovani, já vai fazer... Vamos pegar os 10 meses do Dimas e mais quase 2 anos de Dimas / Mantovani. Quer dizer, não foi onde começou. Agora, a minha preocupação o Mantovani era vice, né? A minha preocupação é de não resolver esse problema e o próximo governo fala a mesma coisa. Eu quero acreditar que Vossa Excelência, o Tiago, todo o staff aí da prefeitura, resolva para nós. Outra pergunta que eu tenho: quantos caminhões seriam necessários hoje para realizar a coleta a contento? E há também, eu escutei, não lembro quem, em relação à taxa de lixo, que parece que a prefeitura considera, o governo considera uma taxa baixa, que vai ter essa adequação. Então, são 3 perguntas. Se o senhor puder responder do SAEP de novo, né? Segundo, quantos caminhões serão necessários? A terceira, em relação à taxa. E se tem a possibilidade também de ser terceirizado a coleta, se vocês pensam em terceirizar a coleta, sem ser com o SAEP e não tendo esse motor de dinheiro de 20 milhões aí que estava previsto. Obrigado. Vereador Cícero, hoje, com esses loteamentos novos que estão saindo na cidade, o ideal para a cidade hoje seria 8 caminhões. 8 caminhões era o ideal para a cidade. Mas a gente tem que trabalhar com 6 e... Vereador, com relação ao SAEP, houve uma tentativa inicial, né, de se passar, até com algum certo tumulto ali da forma que seria feito, e daí nós fizemos uma temática em alguns municípios, né, para ver a forma que cada um fez, né. Então, a forma mais adequada que foi encontrada foi a prefeitura fazer a terceirização, né, ela pega, ela absorve esse passivo, né, para ela não jogar totalmente no SAEP, senão é perigoso até dar algumas inconsistências financeiras e, de repente, até abalar, né, a estrutura da autarquia. A prefeitura absorvendo isso daí, colocando para rodar, porque inicialmente uma terceirização ela é pesada, até se adequar, né? Eu falo isso porque eu acompanho de perto de Porto Ferreira, por exemplo, que está já no 19, 20, 21, 22, 4º ano. Mas depois que ela começa a andar, né, na verdade, o SAEP ele pode absorver e deve, né? O SAEP, como detentor da questão de saneamento básico do município, né, temos pactos aí que permite essa absorção. Então, seria no segundo momento, teria que fazer um estudo de viabilidade, e nesse segundo momento passaria para o SAEP. Tá? E essa possibilidade ela ainda está em pé. Tá? Isso aí é uma realidade que nós ainda estamos pensando em fazer. Com relação à taxa, eu fiz uma consulta. Hoje, no município de Pirassununga, paga de R$ 43 a R$ 60 por unidade, né, residencial por ano, pela taxa de coleta de lixo. Dá 30 centavos por coleta, vamos colocar assim. Eu sei porque eu fiz essa conta hoje durante o dia. Tá? Aí você pega municípios da redondeza aqui, 400, 500, 600 reais por ano. Tá? E o que é isso? O vereador João fez uma colocação ali na fala dele, que é aquela política populista, né? Quando pede para fazer mexer na alíquota de IPTU, a Câmara vai contra, né, para não desagradar a população.
Quando fala de fazer os reajustes da taxa, a Câmara vai contra, para não desagradar a população, é eleitorado, né? Que é normal, não estou falando só de Pira, isso acontece em toda a região. Recentemente, Descalvado foi fazer o ajuste dos salários dos secretários, né? Que, inclusive, aqui em Pirassununga, um secretário ganha, o que ganha um assessor em Porto Ferreira, um assessor em Descalvado, Santa Rita, vocês podem consultar, tá? Deu maior escalabro lá em Descalvado, mas a Câmara comprou a briga, viu que dá para mexer, dá para mudar, porque a mudança de valores de ajustes de secretário, por exemplo, não é para esse ano, ela é para o ano seguinte, tem toda uma deliberalidade em cima da lei. Então, são todas políticas, todas as questões temáticas de ajustes, né, a planta genérica de valores, né, para adequar a questão do IPTU no município todo, não vai aumentar para quem ganha menos, vai adequar e, de repente, cobrar para quem ganha mais, inclusive, ou para quem está numa área mais bem remunerada, mais bem abrangida pelos equipamentos públicos, né? Então, tudo isso, toda essa temática que eu estou dizendo, estamos tentando implementar. Agora, o vereador colocou, né, essa gestão do Dr. Mantovani, né, Dimas Mantovani, a qual eu participei basicamente das duas, está fazendo bastante coisa. Só que, assim, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para dar para vocês, né? Eu participei como secretário de Planejamento em Porto Ferreira, de 2006, 2007 até 2012. Muita coisa que a gente fez lá, eu estou vendo o resultado hoje. Inclusive, o vereador da época era o Rômulo. A gente tinha um embate muito grande, né? O vereador Vitor falou aí dos requerimentos, né? Eu adoro responder requerimentos de vereadores. Vocês sabem disso, creio eu. Porque eu respondo e eu gosto de conversar com o vereador sobre aquilo que eu respondi. Tá? Eu não me nego a fazer isso daí. Respondo para qualquer secretário. Porque o vereador, quando ele faz as questões, às vezes até alerta a gente em algumas situações. Puxa, fiz isso, mas não observamos isso. Vamos prestar mais atenção. Isso é salutar. Então, resposta de vereador em Câmara, estou à disposição todo dia. Minha cara está aqui. Vou estar sempre dando a cara a tapa. E em Porto Ferreira, assim como em Pirassununga, demorou 5, 6, 10 anos para uma política pública ser implementada e depois ter resultado. Então, assim, o bom é que isso, de certa forma, os secretários que estão, hoje eu trabalho com eles, estão tentando fazer. E muita coisa está acontecendo. Por outro lado, eu tenho certeza que não vai ter um choque de gestão, não vai ter uma coisa que daqui 6 meses, 1 ano, vai falar, puta, resolveu isso daqui. Infelizmente, não vejo dessa forma. Não porque somos tão incompetentes assim, mas porque a política pública, a gestão administrativa, a forma de contratar, a forma de empenhar valores, ela tem uma temática que não é como se fosse uma empresa. Então, é isso. Trabalho a gente está fazendo, bastante, eu posso dizer. Não só os vencimentos dos secretários, mas em relação ao impacto, se colocar todos os caminhões, eu acredito que o impacto vai ser imediato. Agora, uma preocupação minha também, a quantidade de servidores vai ser suficiente se tivesse os caminhões? E também parece que tem alguns servidores que estão no caminhão, mas não são do caminhão, estão em desvio de função, podendo até gerar precatórios, né? Outra preocupação, então, vereador. Eu tenho essa preocupação também. E nós também. E agora, assim, se colocar os caminhões, o impacto vai ser imediato. Sim, e nós vamos ter que enfrentar essa condição de um jeito ou de outro, vereador. Porque, se nós formos terceirizar, a terceirização ela não pode ser só do veículo, é um pacote, tem que ser o veículo com o motorista. E nós temos hoje, pelo que não sei, acho que foi o Marçal que falou, né, Marçal? 25 coletores, alguns em desvio, vamos lá, tem os 18, eu não vou falar exatamente, mas eu cheguei a ver uma relação disso daí. Caso tenha essa, mesmo passando para o SAEP, tem essa terceirização, porque nós vamos passar terceirizado para o SAEP, não vamos passar os veículos, né? Então, o que vai acontecer? Realmente, esses servidores vão sobrar, e nós vamos ter que tomar uma providência em relação a eles. Vamos fazer um ajuste na categoria deles, um remanejamento desses servidores, eu não sei, um desvio de função e permanecer numa inconsistência ou irregularidade, né? Que não é ilegal, tá? Eu não sei também o que vai acontecer, mas isso aí vai ter que ser enfrentado também, vereador. Consulta o público presente, se deseja usar da palavra. Pela ordem, utilizar o microfone da tribuna, identificando-se no início da fala. Boa noite, senhora presidente, nobres edis, meus colegas de secretaria, o público que nos assiste. Alguns esclarecimentos. Nós temos 2 TACs na área ambiental que eles devem ser cumpridos. Um deles com multa, sob pena de multa diária, que ele não foi executado ainda, que é do pátio 2. Quase impossível de mensurar
a grandeza e o montante dos orgânicos já depositados em outras gestões, eles lá estão, com risco iminente de incêndio e por conta do hortiflorestal. Nós temos também um TAC não cumprido, assinado na gestão do senhor Dimas Urban, o antigo prefeito, da coleta seletiva como uma obrigatoriedade pelo Ministério Público da doutora Thelma. Mandei para os senhores nobres edis, meus colegas, todos aqui são meus colegas, Vitor, eu vou fazer uma homenagem a você, você sabe disso, porque eu vim hoje aqui. O Vitor, equivocadamente, disse que a energia solar não é algo sustentável. É sim, Vitor. Então, com toda a minha humildade, eu mandei para os senhores para conhecimento de todos. Mas antes, Vitor, o senhor manifestar, só para dizer o carinho que eu tenho por você, vereador Vitor Narese, que o meu filho tem o nome dele. E esse menino, posso dizer, que eu sou bem mais velho que ele, foi criado com o meu filho, né? Nos nossos lares, sempre presente na minha vida. Então, tenho muito carinho por ele, haja vista que estou dando sequência no trabalho que ele começou na secretaria, que eu assumi o cargo, estamos, né, com total amor fazendo o nosso trabalho. Sobre tudo o que foi dito, eu não vou entrar na questão do mérito dos valores, mas sim da importância e a grandeza, como o nobre vereador João disse. É preocupante ficarmos sem coleta de lixo, preocupante ficarmos sem os serviços essenciais do município. Claro que, expondo a visão dos senhores, a gente entende também que poderia ou poderá ser feito de uma forma diferente, talvez, né, com esse bom senso entre todos nós, que nós possamos repensar alguns desses atos. O doutor Diago bem disse que a nossa preocupação é fazer o melhor, e nós estamos tentando, né? Todos vocês sabem disso, que a grande maioria, ou todos nós, temos empresas e vidas que não dependem da vida pública, mas estamos por uma razão, a oportunidade de mudar a vida da população e levar os sonhos adiante. Todos temos um sonho. O Hélio sabe disso, o Carlinhos está, com toda razão, questionando nós sobre o polo industrial, que vocês começaram, nós vamos dar sequência na Santa Fé. Mas antes, Carlinhos, de somente montarmos o polo lá, em julho, vocês acompanharam aquele projeto nosso, nós fomos lá buscar mão de obra, tentar qualificar as pessoas, entender o que a Santa Fé pode oferecer de mão de obra, ou qual tipo de indústria nós devemos levar lá. Então, não se pode falar só numa indústria, se nem o transporte coletivo nós não temos um contrato há 8 anos atrás vencido. Não se começa uma casa pelo telhado. Todos sabem disso. A cobrança em cima de nós tem sido um pouco mais acirrada que talvez em outras gestões. Nessa sala, quando eu venho aqui, com todo respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo que está ali, eu acho que está faltando um pouco de amor. É difícil para nós, sinceramente, chega a nos emocionar. Eu com o doutor Tiago comi uma barra de cereal hoje. Eu não fui na minha casa. Eu não jantei. A grande maioria não. Nós estamos nos doando para o Pirassununga. E está faltando um pouco de reconhecimento de alguém. Não é dos senhores, não. Mas um pouco mais de união. A prefeitura, as portas estão abertas, como essa casa aqui está. Eu fiz questão de vir hoje aqui, porque eu não sou meu secretário do planejamento. Dizer que nós estamos com as portas abertas, com o coração aberto, tentando fazer melhor para o Pirassununga. E contamos com vocês. Nós precisamos que vocês legislem do mesmo jeito que nós estamos tentando executar. E todos nós estamos tendo problema nesse momento. Tanto os senhores, nobres edis, quanto nós na gestão. E o futuro prefeito que virá também vai ter um problema. A Pirassununga está falida, sucateada. A região passou nós há tempo. É a culpa do Mantovani? Claro que não. A culpa é de todos, porque esse problema vem de anos. A máquina do aterro sanitário é de 1968, do Lauro Pose. Será que não teve outros prefeitos antes de nós? Tem vários assuntos que não vai dar tempo. Poderia extrapolar, mas não vou conseguir falar. Nós estamos fazendo muito mais do que os senhores possam imaginar. Só que a gente não está tendo tempo nem de promover e divulgar. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo política, nós estamos trabalhando. Muito obrigado. Excelentíssimo. Obrigada, secretário. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Do público?
Vereadora Sandra, para finalizar. Obrigada. Bom, deixa eu dar um esclarecimento. Quantas vezes nós, vereadores, fomos até o Executivo? Quantas vezes, não é verdade, doutor? O senhor, mais um outro secretário, eu e o Wellington, estivemos na cidade do Porto Ferreira para perguntar como que eles conseguiram, não é, ter uma arrecadação. No dia seguinte, nós estivemos numa reunião com o doutor Mantovani. Não foi isso? Porque o sonho aqui de todos nós não é fazer política, ou melhor, nós fazemos política, assim como os secretários. Mas a boa política não é politicagem. Só que, infelizmente, nós tivemos uma aula com aquele senhor das finanças. E uma das primeiras coisas que ele nos disse foi o seguinte: sentem e comecem devagar, mas indo. Tivemos uma reunião e falamos, nós não precisamos ficar esperando fazer um gel, fazer isso, fazer aquilo para conseguir arrecadação. Não. O que nós poderíamos já ter começado a fazer é notificar os moradores das casas que estão irregulares para virem, tá? O vereador Carlinhos deu uma ótima ideia, que comunga aqui com todos dessa casa. Vamos fazer uma lei que venha de vocês, do Executivo, para o Legislativo, dando uma oportunidade para aquele que vier, né, regularizar a sua casa, que tenha um benefício. Só que as boas ideias, muitas vezes, não são ouvidas. Não é? Então, eu não posso dizer que os vereadores, nós não temos amor. Nós temos muito amor. Tanto é que, inúmeras vezes, nós estivemos lá, sim. Inúmeras vezes eu envio mensagem para os secretários de algumas ideias. Sabe por quê? Porque nós queremos uma cidade melhor. Como eu quero que o prefeito Mantovani faça uma arrecadação, faça tudo que for melhor, como eu quero. Porque eu estou aqui para ver o povo, não para a politicagem, isso eu garanto. Então, eu vou dizer uma coisa. O iniciar, muitas vezes, é árduo. Porque o iniciar, você tem que começar, assim como a gatinhar, não é? Então, já fica aqui, mais uma vez, esta ideia. Vamos aproveitar a ideia do excelentíssimo vereador Carlinhos. Estudem como nós podemos fazer. Ah, mas nós não fizemos o gel ainda. Mas precisamos fazer o gel tão imediato para buscar? Não, porque eu estive na prefeitura e eu verifiquei que quando a prefeita Cristina fez o gel, não atingiu todas as casas, porque foi parado, não é? Então, por que não notificar essas pessoas? Não vai ser determinado quanto que é o valor que precisa, que foi pego, mas venha, aproveite esta iniciativa, venha regularizar. Sabe por quê? Porque aí nós tenhamos, né, muito mais dinheiro. Nós teremos mais arrecadações. E nós daremos a oportunidade da população de Pirassununga poder regularizar suas casas. E, de imediato, nós vamos começar com ações para que nós possamos ter dinheiro para as políticas públicas, que hoje nós estamos sem dinheiro para as políticas públicas.
Então, eu gostaria de deixar uma coisa muito clara, e é oportuno nós falarmos que aqui, nesta casa, eu não vejo que tem inimigos do Executivo. Não vejo. O que nós estamos fazendo é a nossa obrigação, que é fiscalizar. É chegar e falar, prefeito, esta licitação, ao meu ver, não é tão apropriada. Mas isso é uma ideia desta vereadora. Porque não sou eu que vou analisar, né, o seu conteúdo técnico. Nós temos Tribunal de Contas, nós temos o Ministério Público, que demora, não é? Demora. E o que nós estamos fazendo aqui nesta casa é dizer para o prefeito, acalme, verifique se isso não vai lhe trazer problemas futuros, porque eu estarei na minha casa, com a minha consciência tranquila, não é? O passar do tempo. Mas e aí? Quando pega-se algum problema ou deixa de ter o outro problema? Então, amigo é aquele, como eu já disse ontem nesta casa, amigo é o que alerta, não é o que dá a facada depois. Uma boa noite. A nossa finalidade, ou a minha finalidade, é que o governo Mantovani seja excelente, porque a cidade vai ser a melhor possível. Então, boa noite para todos e que Deus abençoe. Obrigada, vereadora Sandra. Carlinhos, para finalizar. Boa noite novamente a todos dessa audiência pública. Quando eu não falei em caçar prefeito. Como a doutora Sandra falou, estou alertando, entendeu? Eu deixei por mim, eu não vou caçar mais prefeito nessa casa. Pode vir a denúncia que for, lógico, dentro da lei. Quando a gente fala em alertar, é através de uma ação civil pública, que é dolorida. Ao invés de fazer o georreferenciamento, quando a doutora Sandra falou, faz 1 ano e 8 meses que eu estou nessa casa de leis aqui, eu estou falando desde quando eu entrei, precisamos revisar as leis municipais, as leis antigas, que prejudicam o pobre. Quantas vezes a gente já não vê, a gente não viu aqui nessa casa de leis, plenário lotado, contadores falando que a nossa prefeitura, ela amarra o sistema, ela amarra nossos empresários. O Adani falou, conversei com os falsos de planejamento na época, falei, pô, essa cidade travou, começou a andar. Espero, doutor Tiago, que o senhor consiga fazer essa cidade andar também. Mas a cidade está parada por causa das leis. Nossas leis são muito antigas, ela trava o sistema. Não é para travar. O contador, o engenheiro, a construção civil, ela tem que ter portas abertas. O empresário, quando vem para a cidade, ele tem que ter benefícios para se instalar nas nossas cidades. A gente vê Costa Plastic indo embora. A Caderbras está aquele museu parado lá. Ó. A gente correu o risco sério de perder a Brapira nos últimos anos, pelo menos é o que a gente escuta falar. Por quê? Porque não teve incentivo. Entendeu? Uma dica que eu estou falando também desde quando eu entrei, já fiz indicação, tem um REURB, regularização, pessoal que tem sua casa, que fez seu puxadinho lá, o prefeito pode fazer isso aqui através de decreto, não sei, estava conversando com o Maiali e com o Fábio ali. Ó, a gente pode fazer o REURB, o prefeito, no decreto, ele pode abrir um prazo, precisa arrecadar, não precisa? Então, o prefeito faz um decreto, vamos abrir o REURB, regularização urbana. Se você fez um aumento na sua casa, você vai ter a disponibilidade de se regularizar seu imóvel, até dia 31/12. O vereador Cícero, quando entrou aqui, foi um dos primeiros, madrugou aqui na fila junto comigo, acho que foi o segundo ou terceiro a protocolar nossas proposituras. Ele fez, meu pai chegou logo em seguida, que eu deixei meu pai aqui no meu lugar. Ele fez uma indicação da lei do desdobro. O que é a lei do desdobro? Você pegar aquele pessoal que tem só 2 casas num terreno só, desmembrar, fazer 2 matrículas, 2 IPTU. Quem que pode fazer isso, o vereador? Não, não é nós, é o prefeito. A gente vem falando, ideias que não é escutadas pelo executivo. Eu não posso fazer de baixo para cima. Então, a gente faz indicação, chega lá, o secretário faz isso aqui, ó. Eu sei que faz, porque o secretário já falou para mim que faz isso daqui na época do governo anterior. Graças a Deus, a gente ainda tem um
contato bom com os secretários aqui, a gente, se o secretário coloca na gaveta, vai falar e faz tirar. Então, ou seja, tem como a gente conseguir acertar nossa cidade através de decreto municipal, não perdendo receitas. Dá um prazo para fazer até o final do ano, poxa, vai arrecadar. Às vezes tem pessoas esperando essa lei para fazer isso aí, ideias. Eu não entendo de direito, eu entendo na parte administrativa, na parte pública, eu entendo um pouquinho também. Agora estou começando a engatilhar na parte bancária. Ó, para você ver como que o executivo não escuta a gente fez 3 reuniões aqui com o pessoal do Aeroclube, tá? Até hoje não resolveu o problema da poeira no Aeroclube. O que acontece? Será que eu vou ter que ir lá falar com a doutora Thelma, falar, doutora, está aqui as fotos do que está acontecendo. Eu vou prejudicar o pessoal lá, que tem seus hangares lá, não sei se recolhe imposto ou não, se já é o executivo, tem que ver, ou eu vou prejudicar o município. Vai ter uma área, vamos supor que a promotora resolve embargar a área, vai ter uma área parada e vai falar assim, as culpas é dos vereadores, que fez pedido de informação, que foi atrás da justiça, entendeu? Então, ou seja, é coisa que a gente não vê andando na nossa cidade. Então, tá a dica aqui, ó, não precisa fazer a licitação de 4 milhões no momento. Abre esse espaço do REURB, abre espaço da lei do desdobro. Secretário tem 1, 2, 3, 4, 5, tinha 6 secretários aqui, ou seja, quase metade do secretariado do prefeito. E o Luizinho deve estar escutando nós, 7, não está muito bom comigo, mas está escutando nós aí. Então, tem 7 secretários escutando. Dá para analisar. A gente tem até dia 1º de setembro para o prefeito fazer e dar um prazo até o final do ano para quem quiser regularizar a sua propriedade. E garanto para você, ó, a ideia, está gravado. Não vão aceitar a minha ideia. Pode esperar aí que vai chegar o final do ano, não vai ter reurbo do Carlinho, não vai ter a lei do desdobro do Cício para a prefeitura arrecadar. Aí o ano que vem vai vir aqui falar para a gente, ó, precisa dar aumento para o funcionário, a gente vai cobrar, mas não vamos dar aumento porque não tem dinheiro. Entendeu? Então, ou seja, soluções tem, o que falta é o executivo executar. Boa noite, presidente, obrigado a todos, Deus abençoe cada um de nós. Boa noite, obrigada. Fábio, você gostaria de fazer uso da palavra? Secretário Fábio. Obrigado, senhor presidente. O doutor Tiago vai falar sobre o Aeroclube, Carlinhos. E já adiantei algum assunto, o Tiago a gente está bem alinhado. Por favor, doutor. Carlinhos, e assim, eu estou no planejamento hoje, eu vou escutar, tá? Hoje nós tivemos uma reunião, hoje de manhã, tributação, finanças, teve várias reuniões já no planejamento, tá? Vou falar de algumas, inclusive eu estou tentando montar uma matéria até para elucidar situações aí com relação à arrecadação, tá? Eu tive uma boa experiência com isso daí, no meu município onde eu trabalhei, e agora estou tendo aqui novamente, né? É difícil implementar tudo porque tem muitas ações e eu ainda continuo ajudando, de certa forma, na Procuradoria, ajudo um pouco no governo. Onde eu posso, todos os vereadores me ligam, de qualquer assunto eu tento ajudar. Às vezes eu não sei tudo, mas eu tento. Essas reuniões foi justamente nesse sentido, mas não para a gente já implementar legislações, mas para começar a ajustar a forma que é feito hoje no cadastro fiscal, na questão da tributação, porque hoje vocês vão nos setores da prefeitura, tem muito processo. Porque os secretários, alguns, têm medo de despachar, ou mandar fazer, ou resolver, justamente para não ficar soberbando o contribuinte. E hoje, nessa reunião, Carlinhos, foi justamente tratado esse tópico. Nós podemos até, inclusive, te convido, eu vou te passar essas situações, te mostrar esse mapa que eu estou levantando para ter uma visão, para todos nós vermos as questões boas que existem hoje e as coisas ruins que tem hoje, para a gente poder ver e começar a ajudar a minimizar e ponderar isso daí. E ela foi justamente nesse sentido, para começar a fazer as adequações com o que a gente tem na mão hoje. Independente de que vai vir futuramente para adequar essas questões dos imóveis, nós já estamos mensurando, colocando situações para ser alavancadas e ser resolvidas na questão de tributação. E adequações dos imóveis também, já com o próprio cadastro, né? Hoje nós temos a outorga onerosa, que é uma parte do nosso plano diretor que vai ser regulamentado, que vai basicamente fazer isso aí, que talvez não vai ter esse nome, REURB. Nós conversamos isso há um ano atrás, né, Carlinhos? Mas vai ter um nome, alguma situação temática nesse sentido e vai ter divulgação, né? Justamente dando a possibilidade dos munícipes, né? Inclusive, faz uma não sei, o senhor já é advogado, vocês devem saber, faz uma parceria com a área. Pessoas que têm até 70 metros quadrados, tem também a planta popular. Gente, vamos fazer a cidade rodar. Não é a Câmara que está segurando o Executivo. Eu vejo assim, é uma crítica construtiva. Ao meu ver, é o próprio Executivo que está travando o Executivo de caminhar, não é a Câmara. A gente faz o nosso papel, que é fiscalizar. Fiscaliza, anda certo,
Vamos todo mundo trabalhar junto. Eu saio daqui para buscar verbo em São Paulo, o vereador sai daqui para buscar verbo em São Paulo. Então, nós não estamos atrapalhando o executivo. A gente está tentando fazer o executivo caminhar nas provas certas. Via para nós aqui, se estiver dentro da lei, poxa, ninguém vai se opor. Carlinhos, você está prevendo as ações. Pode ligar para o Carlão agora, da área, e perguntar amanhã às 4 horas o que nós vamos fazer lá na área. Vamos fazer um café da tarde com toda a equipe do planejamento, estamos indo lá, está marcado para amanhã, convido todos os vereadores já, está agendado já com o Carlão, pode falar com ele, às 4 horas da tarde, lá na área, ele está aguardando a gente lá. Pode chegar. Nós falamos semana passada. Assim que eu assumi, a primeira coisa que eu fiz foi essa. Nós não vamos fazer nada sozinho. Não tem como fazer nada sozinho. Conselhos, comissões, entidades de classe, se não tiver do nosso lado e junto com a gente, em todos os setores, nós não vamos andar nunca. A Câmara deve. Isso que eu, mas é isso que eu estou cansada de dizer, sabe? Que conselho tem que estar ao lado, porque o conselho é o executivo também. Mas, doutora Sandra, é cultural, nós já falamos sobre isso. Mas eu estou aqui nas minhas condições, com o governo Mantovani, toda a equipe, estamos aqui para tentar quebrar isso daí. Eu estou fazendo a minha parte. Sei que funciona e é necessaríssimo, óbvio. Não tem como fazer política pública sem a população. Não tem como. Né? Eu tenho certeza disso. Com relação ao Aeroclube, no dia 15 de agosto desse mês agora aqui, eu fiz uma manifestação na ANAC, mandei por e-mail e registrei na... Ô, Carlinhos, o Aeroclube. Dia 15 de agosto, mandei um e-mail para a ANAC e fiz no site do SAC da ANAC uma solicitação para suspensão da atividade aérea da ANAC aqui no nosso aeródromo, tá? Que aqui de aeródromo não tem nada, tá? Já comuniquei o pessoal do Aeroclube, tá? Essa solicitação para suspender. E por que eu fiz isso? Eu usei uma conotação jurídica, né? Porque nós já pagamos quase R$200 mil de multa, né? Não, mas veja bem, hoje o nosso aeródromo é desse tamanho aqui, tá? Isso aqui é nosso aeródromo. Não sei quem, na época, fez uma concessão gratuita num quadradinho assim, né? E aí, eu chamei o pessoal da Aeroclube e falei assim, vocês tomaram multa por utilizar o nosso espaço aéreo. Ah, não, mas a nossa concessão é só aqui. Isso aqui é problema da prefeitura. Foi assim que eu ouvi, do pessoal da Aeroclube. O que eu falei? Falei, bom, então se é assim, deixa comigo, eu vou resolver. 5, 6 pessoas se beneficiando gratuitamente do espaço público. Nós já tomamos uma área pública já. O Vitor estava com a gente, inclusive, na época, que estava parado. E vamos tomar outras tantas que estão sendo subutilizadas. Aqui vai ser mais uma. Pode ser popular para alguns, impopular para outros, mas eu falei, prefeito, me dá a alternativa, porque, além de estar com o nome no CADIM, que pode impactar conseguir alguns recursos, nós estamos dando uma concessão ali para meia dúzia de pessoas se valorizarem. O Ministério Público, a doutora Thelma, fez um questionamento para mim sobre isso daqui, por escrito. Por escrito, exato. E eu falei para ela, ela fez 2 perguntas. Quanto a prefeitura está arrecadando com isso e por que o município deixou uma área tão nobre na mão de poucas pessoas? Não perguntou nem na poeira. A minha resposta foi simples. Quanto está arrecadando? Nada. E uma questão tão nobre na mão de poucas pessoas por conta de uma lei que foi feita tempo atrás. Né? Exato. Não, muito. Então, assim, exato. Mas agora estamos fazendo o quê? Como eu disse, tentando, medindo esforço, fazer adequações. Então, assim, ao encontro de tudo que você falou, Carlinhos, todos os vereadores, acho que é o anseio de cada um aqui, é justamente ver essas coisas acontecerem. Eu estou tendo essa liberdade hoje porque eu acabei acumulando um conhecimento na Procuradoria, com cada secretário, toda hora que a gente discute, debate, como está sendo aqui, que é muito pontual e louvável, eu estou levando isso e tentando implementar. Mas, assim, é corrido. Não dá, às vezes, para fazer, parar e... A gente não tem técnico que dá respaldo para a gente. Às vezes, eu tenho que fazer coisa em casa. Pego de outro município, tento trazer para cá para tentar ser um pouco melhor, assim, implementar. Mas os reflexos disso eu tenho certeza. Pode ser que daqui a alguns meses aconteça algumas situações interessantes, mas vai ser visto lá daqui 2, 3, 4 anos. Isso eu tenho certeza. Gestão pública é assim. Por fim, presidente, com relação às legislações, né? Nós temos uma situação que a gente já conversei com a doutora Sandra, o Wellington, na oportunidade, estava junto, a Luciana. Nós precisamos fazer a compilação das nossas legislações. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Lógico, eu sei, doutora, mas eu quero dizer isso por quê? Isso é um anseio da OAB, já conversei com muitos advogados, e hoje, para vocês terem uma ideia, eu quero fazer um estudo sobre o nosso Código Tributário, sobre as nossas legislações em geral. O Código Tributário, para vocês terem uma ideia, no meu computador, eu tenho uma pastinha amarela, que a Adriana, inclusive, cedeu algumas situações para mim,
tem o Código Tributário e tem aquele monte de emenda que não está compilado, e nós, advogados, sofremos muito com isso, né, doutora? Às vezes, eu tenho medo de fazer uma interpretação ou mexer numa lei do município de Pirassununga, porque eu não consigo visualizar que pé que está cada regulamento. Com relação à lei de concessões de benefícios, né, o Vitor esteve com a gente no Comércio e Indústria, ele viu isso. Lei revogada, e outra entrou em vigor, e muda um pedaço, e extingue comissão. Então, assim, estamos a par, estamos vendo, todo mundo está se movimentando, mas tem alguns pontos que a gente tem que cuidar também. E aí, dá notícia para a gente da compilação, Lu. Bom, a compilação já está em processo licitatório, logo já Perfeito. vai estar Ótimo. pronto. Ótima notícia. Vereador Vitor, para finalizar. Para finalizar, presidente, eu acredito que o secretário de Comércio e Indústria ali não entendeu meu raciocínio. A energia solar é autossustentável? É. A questão é que se o município tem hoje quase 1 milhão por mês para pagar 60 parcelas por um investimento desse, é essa a questão. Que é autossustentável, eu sei que é, porque o Asilo São Vicente de Paulo está instalando um projeto lá de energia solar, que nós conseguimos verba com parlamentares, e eu sei que eles vão ficar sem pagar essa energia por um bom tempo, e é um investimento que é autossustentável. Nós vamos ter aqui, vereador João, o primeiro asilo autossustentável da região. Não vai pagar mais energia. Então, é autossustentável? É. Nós só não sabemos hoje, porque o asilo não pagou nada. Mas a prefeitura vai pagar. Já pensou, nós temos hoje a previsão, senão não temos previsão para arrumar um caminhão de lixo. Não conseguimos arrumar meia dúzia de caminhão de lixo. 2, né? Nós temos 1 milhão por mês, por 60 parcelas. Então, esse é o questionamento. Mas é louvável essa questão. Eu espero que o georreferenciamento venha de uma forma amigável. Os vereadores já pontuaram aqui as suas opiniões. Nós ouvimos os secretários que passaram por lá. Sabemos que o valor total global é muito acima do que seria necessário para fazer uma atualização de uma planta genérica. A gente sabe que engloba mais vários outros tipos de serviço e até sonhos de secretários, mas, assim, nós temos que ter o pé no chão. Hoje o município paga uma bolada de precatório por mês, e essa previsão, vereador Cezinha, é de 4 a 5 anos para se terminar esse parcelamento que já está assumido. Fora os novos, vereadora Sandra. Como disse o Carlinhos aqui, ele apontou 50 que é certeza que vão ganhar contra a prefeitura. Então, assim, é complexo, esse debate é salutar. A gente espera um pouco mais de diálogo e menos inquisição, principalmente do governo, do secretário de governo, e escutar mais os vereadores. Nós temos 2 orelhas para escutar mais e uma boca para falar menos, né? É isso aí. Então, boa noite a todos. Muito obrigado, presidente. Natal, você gostaria de fazer as considerações finais? Quero falar a todos boa noite aí. Falar que a Secretaria de Obras está à disposição dos vereadores. Podem me ligar, tá? Vocês têm meu telefone, estou à disposição de todos. E falar que a gente está cuidando bem do dinheiro lá do povo. Estamos economizando bem nas coisas. Esses 3 meses a gente economizou quase 300 mil dessa roçagem de grama que estava tendo aí, que agora a gente parou de chover, a gente parou de pagar, porque conseguimos tirar a empresa. Então, quase 300 mil de dinheiro para a prefeitura que não precisou pagar. É isso aí, cuidar bem do dinheiro público e desejar que Pirassununga vá cada vez melhor. Obrigado a todos. Obrigado, secretário. Doutor Tiago. Obrigado, presidente, pela oportunidade. Sempre que eu venho aqui, cada vez que a gente vem, é uma temática diferente, mas a gente vai sempre compondo, né? E é o que a doutora Sandra falou. Tem amor, sim, eu sei disso. O embate é sempre necessário, isso que provoca a gente, né? Eu falo, a unanimidade é burra, né? Se eu vier aqui e falar, é isso, e todo mundo falar, é isso mesmo, que legal. Então, até eu acho que vou ficar desmotivado. E quando acontece isso, é muito importante. Eu sempre falo para os colegas aí, né, as questões, os cargos eletivos, nós comissionados, prefeito, é passageiro. Eu espero daqui 5, 10, 15 anos encontrar todos que estão aqui, onde eu trabalho e cruzo, e conseguir manter a amizade. Isso, para mim, vai ser o que
vai ser de mais valioso. A amizade, por onde eu passo, onde eu estive, eu sempre preguei, preceituei isso daí. Então, aqui não vai ser diferente. Espero que a gente consiga manter essa forma. E, como sempre, estou à disposição, que daí vier. Vamos tentar fazer o melhor para a nossa cidade. Mara, você gostaria de fazer as considerações? Fábio, para finalizar, você gostaria de fazer alguma consideração? Depois do Fábio, nós vamos encerrar. Eu gosto de falar, né? Então, vamos lá. Vitor, certinho. É 1.200.000 por mês que a prefeitura paga com energia. São 2 anos de carência, 24 meses, e óbvio que vai passar pelo crivo dos senhores vereadores. Então, vai ser tudo com a anuência de vocês. Tem estudo de viabilidade financeira, vai haver um pré-projeto. Doutora Sandra, me perdoe se eu te ofendi. Você é minha querida amiga, por favor, tá? Então, assim, vamos lá. É utopia, mas eu, Fabinho, gostaria que todos os senhores tivessem uma sala na prefeitura para ajudar. Para ajudarmos. É o meu desejo, né? Para que essas ideias acontecessem no time que nós precisássemos do apoio dos senhores. Muito obrigado, boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Declaro encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e desejando uma boa noite.